Sexta-feira ele morreu. Jesus morreu por mim e por você. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais. Não. Nunca. O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Amados e queridos irmãos, olha só, Salmo de João 19. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse. Ele disse ali: tenho sede, deram vinagre para ele. Aí no 30, tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ele morreu, mas a morte não o matou. Ele se entregou. Jesus se entregou, porque a morte não tem poder contra o seu Criador. E Jesus era filho do Criador. Então, para cumprir as Escrituras, ele se entregou como oferta a meu e ao seu favor, ao Pai. Lá em Moisés, lá em segunda-feira que a gente falou do Cordeiro Imaculado, né? Tudo isso era o quê? Uma revelação do que teria que acontecer para que não fosse necessário mais esse sacrifício, mas sim a graça protetora e misericordiosa de Deus. Olha só, Lucas 23, irmãos, você já viu uma coisa interessante? Que sempre que você precisa assinar um documento e tem 3 testemunhas? Já ouviu isso? Já viu isso? Tem assinatura lá de 3 testemunhas, sempre. Em todo o protocolo, em toda a situação. E aqui a gente estava protocolando um testamento. E para o testamento ter validade, o testador precisava morrer. E olha só as testemunhas que vão falar sobre Jesus, sobre essa situação. João, Lucas, Mateus e Marcos. Coloca uma testemunha a mais aí, né? Hoje a gente vai falar nos 3, João, Lucas e Mateus. Olha só, Lucas 23. Já era quase meio-dia, as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Que véu era esse? O véu da separação entre o homem e Deus. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou.
O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus e disse: certamente este é um homem justo. Certamente esse é o Filho de Deus. E aí Mateus 27. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonou? Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceu a muitos. Quando o centurião, os que com ele vigiava Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois de ver, você crê, né? Só que aí existe uma situação. Verdadeiramente esse era o Filho de Deus, mas em todo momento que ele pisou nessa terra, ele disse: é necessário que eu morra. É necessário que eu morra para que se cumpra a Escritura. Porém, no 3º dia eu ressuscitarei. Ele estava no templo lá e ele falou assim: ó, vou destruir esse templo em 3 dias, eu vou construir. As pessoas ficaram assim: como assim, cara? Os caras demoraram pra caramba pra construir isso aqui. Como você quer construir em 3 dias? Ele não estava falando do templo material, ele estava falando dele mesmo. Em 3 dias Deus fez coisas extraordinárias. Nesses 3 dias, Jesus desceu no inferno. Jesus foi buscar cativo no cativeiro. Jesus fez coisas extraordinárias. Jesus começou a mudar toda a história. Por isso, hoje nós estamos aqui, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. André, eu não consigo entender. É necessário que Ele morra para que você viva. É necessário que Ele sofra para que você não precise sofrer. É necessário, só que assim, irmãos, a gente está no mundo do cara. Satanás é dono disso aqui, meu amado. Por isso que acontece tantas coisas. Olha só o mundo como tá. Cadê o amor? Cadê o amor? Sexta-feira Santa, todo mundo tá falando Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. O que é a Páscoa para você? Ovo de chocolate? Coelho da Páscoa? A Páscoa é o pagamento da sua dívida. Que dívida, André? Do pecado que você cometeu. Da rebelião que nós fizemos contra o nosso Pai. E Ele, com tanto amor, que amou você e a mim, deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. Para você, se crer, tenha vida eterna. O que você precisa fazer? Crer. Qual que é o preço, André? Crer. Qual que é o preço, André? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo. Qual que é o preço, André? Perdoar. Qual que é o preço, André? Não pagar o mal com o mal. Isso é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou para que nós pudéssemos segui-la. Jesus morreu, irmãos. Sexta-feira. Hoje é a morte de Cristo. Hoje é comemorado a morte de Cristo. Mas muito pouco sabe por que Ele morreu. Porque houve uma rebelião lá no céu. Lá no céu, no momento que houve essa rebelião, Deus escreveu um livro, um testamento, com o meu e o seu nome. E selou este livro com 7 selos. Com 7 selos selou esse livro. E só um poderia abrir. O Cordeiro imaculado, sem mancha
só Ele poderia abrir. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, te damos graça pela tua graça que nos alcançou através de Jesus Cristo, que veio por nós pagar um alto preço para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos andar segundo os teus conselhos e vontade, viver a tua plenitude, Pai. Pai, livra-nos do mal, cobre-nos com o teu sangue, limpa os nossos corações, o nosso entendimento, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer fazer, ajuda-nos a compreender o teu propósito, ajude-nos a andar segundo os teus conselhos e vontade, ajude-nos a ser a diferença, Pai, por esse grande sacrifício a qual foi dado por nós, um sangue puro que nos purificou de todos os nossos pecados, um sangue puro que tirou a nossa arrogância, o rancor, a raiva, a amargura, o ódio dos nossos corações. Por isso te pedimos, Pai, estenda as tuas mãos ao nosso favor. Faça de nós, Pai, instrumentos usados em tuas mãos para viver a tua diferença. Pai, cuide de nós. Estenda as tuas mãos ao nosso favor. É o que te pedimos nessa sexta-feira. Guarde os teus filhos, Pai. Guarde todos os eventos que terão em São Paulo e em todo o Brasil. Ó Pai, Senhor Jesus, venha guardar para que Satanás não venha ceifar vida nesse dia. Em nome de Jesus, que o seu evangelho, a sua palavra seja, Pai amado, chegue a toda a criatura, chegue a todos os teus filhos, chegue a todos aqueles que necessitam e que precisam ouvir a tua palavra. Estenda as tuas mãos ao nosso favor, Pai. É o que te pedimos desde agora para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz. Vamos continuar, irmãos. Sábado, domingo, segunda, terça-feira, eu vou falar sobre a abertura desse livro. Como ocorreu, como o seu nome que está no livro da vida, que foi selado por Deus há mais ou menos 7.000 anos atrás, teve direito de herança. Você já teve direito de herança pelo mandamento de Cristo Jesus, a qual Ele morreu e fez você viver o testamento dele, pela morte dele, e depois Ele ressuscitou. Mas você vai ficar boca aberta com o cordeiro que abriu o livro e desatou os seus 7 selos. Fique na paz, que o Senhor te abençoe.